Olá, minhas amigas e meus amigos. Na defesa da democracia, da liberdade, do bom senso, do bem-estar social, contra a imbecilidade, a estupidez, contra o charlatanismo e o nazifascismo. Alegrias, alegrias, porque hoje é 4 de dezembro, dia de Santa Bárbara, sincretizada no candomblé com Inhansã, a deusa dos ventos, dos raios e das tempestades. Mas por que eu estou puxando este assunto neste momento? Por que eu estou falando de Inhansã exatamente neste momento com vocês? E antes de continuar, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, se tornem membros, é muito importante para a gente, para a continuidade do canal. Quero pedir que deem likes, que enviem suas contribuições, que compartilhem, que aumentem o número de seguidores do canal. É uma luta insana contra o capitalismo, contra o capital, contra os canais ricos que recebem subvenções. Mas hoje é dia de Inhansã. E talvez a maioria de vocês não teve a oportunidade de ver o vídeo em que Michele Bolsonaro, saltitante como um coelhinho de peça infantil, falando língua estrangeira estranha, que ninguém sabe nem se existe, e algum dia existiu, festeja a vitória e a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal numa sala do Senado Federal. Foi uma das coisas mais ridículas. E se você não viu, eu aconselho que entra no Google e pede lá, Michele fala línguas estranhas. Ou Michele na vitória de André Mendonça. É de uma insanidade total. Pressupõe-se, segundo ela, de que ela foi tomada pelo Santo Espírito, eu não consigo deixar de falar sobre isso, vocês me desculpem, mas faz parte da política, da mediocridade política que o Brasil está envolvido. E, sobretudo, da questão política, da relação da República com o neopentecostalismo, que hoje é uma força econômica e social, e que não pode ser desprezada. Quando você estuda a história de outros países, você vê o movimento dos protestantes, dos huguenotes, dos cristãos, dos católicos, que não era apenas uma questão ideológica, estava presa exatamente ao crescimento econômico de certas facções cristãs, que ocupavam espaço na economia local. É a mesma coisa que se dá hoje no Brasil, com a diferença de que aumenta-se no Brasil a estupidez, porque são estúpidos, são grosseiros, são oportunistas, são charlatães, em nome de Deus. No vídeo, Michele Bolsonaro saltita como se estivesse possuída por um herê de Umbanda, um herê de candomblé. Salve, salve, vamos bater palma pro herê, dê guaraná para ele jogar guaraná nas paredes, dê doce para se lambuzar. Porque aquilo não é o Espírito Santo evangélico. Aquilo é uma entidade de Umbanda ou de Candomblé presente nela. E aquilo não é nem entidade, aquilo é farsa, é pura farsa. Ela saltita e pula e começa a falar como se fosse língua dos santos, a língua dos anjos. Festejando numa sala do Senado da República, festejando e construindo um arcabouço talibã, neopentecostal, dentro de uma sala da República com a presença do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois de fazer Branca de Neve, ela agora saltita como o coelhinho de Alice no País das Maravilhas, falando a língua estranha do Espírito Santo, segundo ela e os presentes. E aquele bando de pastores charlatões em volta. Não tinha um pastor para dizer, isto não é o Espírito Santo. Em Gálatas, no Evangelho, o apóstolo Paulo explica claramente para nós o que é o Espírito Santo. Quando Jesus reúne os apóstolos e diz, eu vou partir, eu vou deixar este mundo, mas deixarei com vocês o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que desce sobre os apóstolos mais tarde através do Pentecostes. E todos começam a falar línguas. Mas estas línguas estranhas que falam, aqueles que são batizados no Espírito Santo, não fala língua qualquer um, não.
Não sai falando línguas, qualquer um, não. É preciso ser batizado com o fogo do Espírito Santo, não é nem batizado nas águas do Jordão, naquela palhaçada com um pastor que hoje está na cadeia e que batizou este canalha. É preciso estar batizado no fogo do Espírito Santo, para que ele desça sobre o seu chakra coronário. E ele desce calmo, porque é, antes de tudo, um espírito de mansidão e de humildade. Ele não tripudia vitórias. Ele não salta como um coelho maluco de Alice no País das Maravilhas, histérica, falando umas línguas que ela própria inventou e pulando como se fosse carnaval de salão. Isto não tem nada a ver com o Espírito Santo. Nada a ver. O Espírito Santo é leve, como o rufar de asas de uma pomba, como sentiu João Batista ao batizar Jesus no Rio Jordão. A palavra do Espírito Santo é mansa, é humilde, ela é equilibrada. Ela não tem a ver com aquele ataque de histeria que a Michele deu. Na frente do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, de um bando de pastores monetaristas e de um bando de puxa-sacos que estavam juntos. Se é para festejar com a presença do chamado Espírito Santo, e eu não sou exatamente evangélico e não tenho especialidade em teologia, mas pouco que eu sei, se é para festejar com a presença do Espírito Santo, agradecendo a vitória pelo Espírito Santo, é para estar em oração, é para estar em silêncio, é para estar em comunhão, e não em carnaval se abraçando todos e com o ministro dizendo foi uma vitória de Deus, não foi vitória de Deus não, ministro. Foi a vitória da grana. Foram os senadores comprados. Foram todas as barganhas que foram feitas durante meses. Deus não tem nada a ver com a obra dos homens. Existe a obra de Deus e existe a obra dos homens. E eu estou falando a linguagem dos evangélicos para que ninguém venha se opor a mim. Para que não diga comunista, ateu. Não. Vamos falar a linguagem clara. Aquilo é charlatanismo puro. Aquilo é um exemplo, a demonstração de vaidade humana. De humildade não tinha nada. De mansidão menos ainda. E todos no final se abraçam e gritam, e viva o Espírito Santo, e viva Deus. É assim que nós vamos ter os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem autorizou a descida do Espírito Santo sobre Michele Bolsonaro? Ninguém. Ela precisava ser batizada no fogo do Espírito. Porque há o batismo da água e o batismo do Espírito. A palavra do Espírito é uma palavra mansa. É a palavra que consola. É a palavra que esclarece. Segundo os evangélicos, quando você fala a língua dos anjos, ela é para construir a igreja, para fortalecer a igreja, mas, sobretudo, a língua dos anjos é para fortalecimento próprio. Digamos que eu receba pelo batismo do fogo o Espírito Santo e comece a falar língua estranha. Esta língua só faz sentido para a minha alma, para o meu espírito, e não para os que estão em volta. É para a minha construção e para o meu crescimento. É o meu anjo falando comigo na língua dele. E o meu espírito a compreender. Porque eu mesmo não estou entendendo nada do que o Espírito está falando. Mas estou crescendo no Espírito Santo. E através do Espírito Santo. Ela transformou aquilo num baile de salão de carnaval. E aquelas autoridades, bote aspas nisso, foram juntas. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E segundo os evangélicos, não há pecado maior a ser cometido do que a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque imitar o Espírito Santo, fazer-se passar por possuída pelo Espírito Santo, é blasfêmia. E tudo terá seu tempo. O tempo de colher, o tempo de plantar. E vai se colher o que plantou. Era preciso, antes de mais nada, que Michele Bolsonaro fosse uma mulher santa, uma mulher de Deus, cuja vulgaridade, mundanidade não tem nada a ver com Deus. Depois daquela ridícula fantasia de Branca de Neve, agora se traveste de deusa do Espírito Santo, sacerdotisa do Santo Espírito.
Pula, 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 pula. Como eu digo, se fosse uma festa de herê. Por isso que eu comecei a falar de Nhansan. E se em vez de evangélicos, o ministro fosse de candomblé ou de umbanda, e em volta deles tivessem os sacerdotes de umbanda, a República aceitaria tambores batendo, e no dia 4, como hoje, cantando para Nhansan, oiá, oiá, oiaê, oiá matamba, oiá quequerê, oiaê, ia dança. E Michele Bolsonaro dançando para Nhansan, com sua espada de fogo, e André Mendonça virando no santo, no Oxóssi dele, sei lá, naquilo que aquilo é um egum, não posso nem dizer o que é aquilo, mas seria uma festança religiosa, de tolerância religiosa. Se nós temos que aceitar que a sala do Senado seja transformada em templo religioso, deveriam de aceitar também, no caso do candomblé, da umbanda, da cultura negra, ou do budismo, ou de outras coisas. Então a República deixa de ser laica e passa a ser neopentecostal. E passa a ser, sobretudo, charlatanesca, porque de santa não tem nada. O jogo político é um jogo sujo, não é um jogo de Deus. O jogo político é o jogo da ganância, é o jogo do dinheiro, é o jogo do ego, não é um jogo de Deus. E que os políticos orem sem parar, pedindo inspiração para serem os mais justos possíveis. Porque até o rei Saul, o grande rei de Israel, que antecedeu Davi, pagou pelos seus pecados e pelos seus crimes. Com toda a sua pureza, com toda a sua boa vontade, lembrem-se do exemplo do rei Saul. O que eu estou falando é diretamente ligado aos evangelhos, mas também serve para todos os companheiros progressistas da luta contra o nazifascismo de Bolsonaro, contra o charlatanismo de Michele Bolsonaro, contra esta palhaçada que a gente assistiu, festejando a vitória de André Mendonça. Eu não me assusto com a posse de André Mendonça. 27 anos, não sei se são 27 anos, todos estamos na fila da morte. A gente não sabe quem está na frente. Não tem questão de idade. Pode ser 27 anos, como pode ser 7 meses. Porque Deus, ou a vontade divina, ou o Espírito Santo, é que decide quanto tempo. Então, além do mais, nós já passamos coisas piores. Portugal viveu 48 anos debaixo de Oliveira Salazar. Viveu décadas debaixo do Marquês de Pombal, ou do Conde de Ericeira, para dar um exemplo de Portugal. Nós vivemos anos sob a tutela do Duque de Caxias, sobre o regente Feijó, que governou um conflito permanente. Vivemos anos com a participação do clero, com percentual, com direito a percentual, nos assentos das assembleias imperiais e da corte. Vivemos décadas, agora mesmo no século passado, sob o controle total dos cardeais reacionários da Igreja Católica no Brasil. E tudo passa, tudo passou. André Mendonça vai passar também. É a questão de um dos dons do Espírito Santo, que chama-se de paciência. Paciência, benevolência, humildade. É assim que está escrito, então assim que vai ser. Vamos acompanhar André Mendonça e a bênção que ele recebeu de Deus para ser eleito ministro do Supremo Tribunal Federal, com Bolsonaro trabalhando todas as cartas, e aquele jogo sujo do Augusto Aras e de todos que também queriam ser ministro no lugar deles, venham dizer que isto é de Deus. Não, não é de Deus. Definitivamente não é de Deus. E aquela pataquada daquela coelha maluca de Alice no País das Maravilhas não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Santo Espírito é um espírito de mansidão. O Santo Espírito, mesmo para quem não é religioso ou espiritualizado, porque eu não sou religioso, mas mesmo para quem não é espiritualizado, o Santo Espírito é aquela palavra interior que surge para você na hora da sua meditação, que surge no seu silêncio, quando você deita para dormir e vem à sua cabeça, ou quando você acorda é o primeiro pensamento, ou quando ele inspira num momento em que você está desesperado e entra na sua cabeça, o seu inconsciente trabalha uma palavra salvadora que te consola. Porque o Espírito Santo, antes de mais nada, é o consolador e não o vingador. Ele não é um super-herói de Comic Cons, que foi o que Michele Bolsonaro fez
na sala da República, do Senado da República. Eu estou indignado, não porque eu seja evangélico, não porque eu seja cristão. Eu estou indignado de compreender que aquilo não tem nada a ver com a prática, nada a ver com a ética, a estética, a religiosidade dos verdadeiros cristãos. Mansidão, humildade e paciência. Aquilo não era definitivamente o Espírito Santo, nem aqui, nem na Conchinchina. Aquilo pode ter ingresso da cadeia do tempo da avó dela, ou do processo da mãe dela, ou daquela família inteira, que na verdade, para meu desgosto, Deus me livre de morar num condomínio que aquela família morasse. Imagina, morar num condomínio tendo aquela família como moradores e vizinhos, independente de ser presidente ou qualquer outra coisa. Que as bênçãos do universo recaiam sobre todos nós. Recaiam até sobre a irreverência, sobre a leviandade de Michele Bolsonaro neste momento. Que o Santo Espírito, aquele que é o Espírito sadio, porque o Espírito Santo é Espírito sadio, é quando você tem o Espírito sadio. Há um simbolismo, quando você faz a sinal da cruz, você diz o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, o superego, o inconsciente e o espírito sadio, o seu ego equilibrado entre o superego e o inconsciente. Este é o espírito sadio que nos guia no dia a dia, que nos dá equilíbrio. Este é o Espírito Santo. O resto é pataquada de um governo nazi-fascista, populista, popularesco, de um homem que sequer tem pudor em jogar a própria mulher no jogo político de Branca de Neve, de Espírito Santo, para angariar votos, para desesperadamente chegar ao segundo turno. Mas com fé em Deus e com a força do Espírito Santo, com paciência, com humildade, com resignação, seremos consolados e iremos à vitória, independente de qualquer religião, sobretudo de qualquer religião. E neste dia 4 de dezembro, dia de Santa Bárbara, sincretizada com Iansã, eu só posso dizer a vocês, eparrei Iansã, porque é meu direito também, é meu direito republicano de exercer qualquer religião. Eparrei Iansã, e com a espada de Iansã na mão, a espada de Santa Bárbara, estamos todos juntos e ninguém solta a mão de ninguém. Não vamos aceitar charlatanismo, não vamos aceitar deboche com o Santo Espírito. Um abraço. Ninguém solta a mão de ninguém, hein? Vamos numa única corrente, numa única comunhão, com toda a tolerância religiosa e ideológica. Porque a intolerância religiosa é também uma intolerância de narrativa. Todo discurso, toda narrativa é um discurso ideológico. Não é só quando ele é de político, claramente político. Então, vamos em frente. Um abraço.